Carol, quando a gente fala de um São Paulo que teve... acho que um jogo que teve momentos bons, mas que teve também ali uma diferença, eu diria que grande, do primeiro para o segundo tempo. O que fez o São Paulo ter essa alternância assim no jogo? Fazer momentos bons no jogo, fazer momentos ruins, com erros que o Véssia apontou aqui, que o próprio Arboleda disse? Talvez pode ser início de temporada. A Arboleda disse pontual, mas o pontual está deixando o São Paulo lá embaixo na tabela. Situação um pouco complicada, claro, falta muita coisa, muitos jogos para o São Paulo se recuperar. Mas eu acredito que falta melhorar muito na parte defensiva, na parte de marcação, diminuir o jogador da bola. São Paulo, nessa parte defensiva, faltou um pouco de pressão no jogador com a bola e acabou sofrendo a derrota. Mas eu creio que o São Paulo fez 20 a 25 minutos de um jogo intenso, de troca de passe, com velocidade, conseguiu virar o jogo. Teve mais 2 oportunidades para ampliar, talvez matar a partida, mas futebol é assim. O Bragantino conseguiu empatar e no final conseguiu virar o jogo. Eu quero ouvir o Jorge daqui a pouquinho também junto com a gente aqui no nosso pós, mas antes eu quero voltar lá para o Nabi Abichedi para conversar com a Monique. Porque, óbvio, a Monique, ela tá no campo, né? Então ela ouviu muito lá da pressão, entende muito mais o que está acontecendo nesse momento no São Paulo. E até é interessante, de repente, a Monique trazer alguma coisa de quem estava lá embaixo sobre a substituição do Igor Gomes. Tô muito curiosa por isso. Muito curiosa por isso. Eu vi agora aqui no gol do Johan que o Igor Gomes chega meio atrasado na batida do Johan. Não sei se isso, né? De repente o Rogério falou... Mas pode ter sentido alguma coisa ou porque não, ele não, errou? não, porque acho que ele chega atrasado de repente o Rogério pode ter falado, você vai precisar ir e voltar. De repente ele não voltou, então mas eu tô aqui... ele estava há 35 minutos no jogo. Ele entrou no bem, segundo mas tempo. de repente ele ficou irritado com esse gol, não sei. Tô aqui meio que pensando, porque não é natural, né? Ver se a gente chega a uma não conclusão. não é natural tirar com 37 minutos em campo. Achei esquisito. Bastante gente na hashtag, inclusive, questionando. Tá com moral o Igor Gomes com o Rogério? Mas calma, vamos entender se tem algum outro motivo. Monique, se você tiver já alguma informação sobre isso, eu imagino que você esteja tentando apurar. E como é que você sentiu a pressão em cima do Rogério por aí? Tinha torcedor de São Paulo, enfim. Tenho sim, Tainá. A intenção era falar antes do jogo terminar, mas aí aconteceu tudo que aconteceu no fim da partida e aí não deu tempo de falar. Mas logo depois que ele saiu, eu tentei confirmar que eu estava bem perto do banco do São Paulo. A sensação era que ele não estava sentindo absolutamente nada. Ele sentou ali bem cabisbaixo e depois eu consegui confirmar. Ele realmente não sentiu nenhum problema muscular, nada. Foi uma opção do Rogério mesmo, a mudança e a saída do Igor Gomes, que tinha entrado no intervalo. A gente sabe que ele está voltando de Covid também, assim como o Thales. É a primeira partida que ele está sendo relacionado nessa temporada. E a gente sabe também o quanto afeta o jogador e muitas vezes traz efeitos, né, no desempenho, no rendimento, principalmente na parte física. Mas para saber mais detalhes e o real motivo, a gente vai ter que aguardar o Rogério Ceni na entrevista coletiva. Mas, de fato, a informação confirmada aqui, ainda com a bola rolando, é que ele não sentiu nada. Foi uma opção do Rogério mesmo fazer essa mudança ali naquele momento e a gente precisa entender por quê. Foi um desânimo muito grande no banco do São Paulo depois do quarto gol, né? Eles tinham vibrado muito com o gol do Caleri, o ambiente tinha mudado aqui no banco e aí quando sai o quarto gol, fica um clima terrível, os jogadores saem imediatamente assim que acaba. O único que ficou foi o Arboleda mesmo que atendeu a gente, saiu todo mundo em bloco, o Rogério também com os jogadores. Então é um ambiente pesado, um clima complicado, porque como o Arboleda falou ali pra gente, em questão de atuação nas 3 partidas, essa foi a melhor atuação do São Paulo. São Paulo conseguiu evoluir, conseguiu mostrar um pouco mais, criar um pouco mais, já que contra o Ituano foram muitas bolas levantadas na área, mas o resultado foi péssimo para o São Paulo. Então, o clima aqui foi terrível na saída dos jogadores para o vestiário. Sobre a torcida, Tainá, só para a galera que está em casa entender, a torcida do São Paulo ficou lá atrás daquele gol do outro lado. E aqui onde a gente está, tem muita torcida do Red Bull Bragantino e eles gritam muito o tempo inteiro. Então, às vezes, era difícil ter essa percepção
percepção do que estava acontecendo do outro lado. Deu para perceber, no fim, que o torcedor do São Paulo estava se manifestando de alguma forma contrária ao time, ao Rogério, mas não dava para entender nitidamente o que era por conta, né, dessa presença firme da torcida do Red Bull, que xingou muito o São Paulo também durante a partida e no fim do jogo, Tainá. Boa, Monique, obrigada pelas informações. Claro, a Monique segue lá, né? Então, qualquer novidade ela pode trazer pra gente aqui, ainda durante o nosso pós-jogo. Jorge, eu quero te ouvir um pouquinho, porque a Monique fala ali de um desânimo. O Arboleda falou de um bom jogo que fez o São Paulo, e aí eu tava olhando na hashtag, aliás, quem quiser manda aqui, Paulistão na HBO Max. Eu não sei se era torcedor de São Paulo ou não, mas eu vou trazer porque eu acho que muitas vezes é o sentimento do torcedor de São Paulo, tá? Em muitos momentos desses últimos anos, das últimas temporadas. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Pode ser exagero, acho até que mas é um São Paulo que nas últimas temporadas, em algum momento ele te empolga, que seja em 20, 25 minutos, como o Leandro falou aqui, mas ele te empolga em algum momento. E aí daqui a pouco o resultado não vem, parece que isso vai desanimando. Dá pra gente usar esse ditado, essa brincadeira, assim, com esse São Paulo das últimas temporadas? Isso aconteceu na era Diniz, isso aconteceu na era Crespo, né? Isso se repete agora. É o que o VSR falou da inconstância. É o São Paulo que tem lapsos, né? Tem bons momentos esporádicos dentro dos jogos. E eu acho até, eu discordo do Arboleda, eu acho que até que não dá pra qualificar como boa a atuação do São Paulo, nem como ruim. É uma atuação apenas regular, pelos bons minutos que teve no segundo tempo. Essa questão das bolas levantadas na área, foram muitas contra o Ituano, hoje isso aconteceu no primeiro tempo. Hoje a gente viu o Sara tentando, até um pouco sobrecarregado no meio campo, participar da criação e tal. Nestor e Thales Costa do primeiro tempo contribuíram pouquíssimo. Com os laterais, o São Paulo também teve pouco escape, né? Apenas cruzamentos. O Igor Vinícius, várias vezes na intermediária, pegava a bola e levantava para a área, pegava a bola e levantava para a área. O Caleri era pouco acionado, até por isso que eu falo lá da música da torcida do São Paulo, do toca do Caleri que é gol, porque quando aconteceu, saiu gol. Não aconteceu o primeiro tempo inteiro. O Caleri ficou lá brigando com os zagueiros do Red Bull Bragantino e mal participando do jogo. São Paulo tem problemas de construção, de criação. São Paulo não é um time agudo. O São Paulo não consegue fazer com que o Caleri tenha muitas oportunidades de finalizar. E hoje cometeu erros defensivos assim. A gente tem que falar da atuação, não é fulanizar nem individualizar. Mas a atuação do Miranda, por exemplo, hoje, foi uma atuação muito abaixo do nível que a gente sabe que o Miranda tem, não só no lance do gol. E pelo menos outros dois lances do primeiro tempo, o Miranda comprometeu e falhas que poderiam ter sido tão graves como aquela que gerou o gol do Arthur. Então o São Paulo tem problemas defensivos e ofensivos. Tem muita coisa para consertar, viu, Tainá? Ô, Vessi, o Miranda, assim, quando ele chega, eu acho, ele volta ao São Paulo, acho que ele tem atuações muito boas, né? Muito boas. Mas eu acho que teve uma queda de produção e o início, a gente viu aqui a falha do primeiro gol e não foi só no primeiro gol, eu acho que ele falhou, né? O Jorge falou ali, e tem 2 ou 3 jogadas que ele está correndo atrás do jogador do Red Bull Bragantino, uma do Arthur, muito clara no primeiro tempo, que no segundo tempo, que parecia que ele estava precisando de um patinete para poder acompanhar. É o tipo de jogador... Elétrico, né? O tipo de jogador que precisa estar bem para estar jogando, porque não é mais nenhum garoto, ainda pode jogar num nível excelente, como ele fez no ano passado, especialmente na primeira metade, mas se você colocar ainda mais num time desarrumado, você vai explorar ainda mais eventuais dificuldades que o Miranda possa estar tendo, ou porque não está no 100% fisicamente, ou porque a idade chegou e talvez você precise adaptar algumas coisas para tê-lo, e ele é importante para o São Paulo, mas sem dúvida foi uma partida ruim do Miranda, como há muito tempo a gente não via ele jogar nesse nível tão abaixo. Ô, Leandro, é natural que você tenha mais paciência com um jogador do nível do Miranda, que ele cometa erros e que ainda assim o técnico continue dando apoio, continue escalando o cara como titular, porque é um cara de muita história e tal, que você já viu jogar muito? Começo de temporada, não é normal para o Miranda e o Arboleda, 2 jogadores de seleção. Aconteceu o que aconteceu no jogo de hoje. Mas é muito difícil também para o Miranda ficar apostando corrida toda hora com o Alejandro, com o Arthur. Ele está muito exposto. No primeiro tempo, o Praxedes fez 2, 3 facão, que ele também teve que sair para disputar a corrida com o Praxedes. Então fica muito difícil, você não tendo a cobertura, a parte defensiva um pouco perdida, então acaba sobrecarregando o Miranda e acabou sobrecarregando a parte defensiva. Foi onde o Bragantino
conseguiu tirar vantagem. É esse uma lance que eu estava exposição, falando no fim ali, das ó. Se a gente puder repetir esse gol do Arthur desde o início da jogada, aqui, ó. Ó o Igor Gomes como chega, ó. É aquele ali que tá chegando, Sim, ó. Tá vendo? sim. Eu não sei se isso, de repente, aborreceu o Rogério. Acontece isso, né, o Leandro? Você pode até trazer aqui. De repente, uma jogada em específico, que não é o correto, mas de repente chama a atenção do treinador uma situação e ele fala, vou tirar. E aí né, numa dessa, nem considerou que tinha acabado de botar o cara. Porque ele chega muito atrasado, né? E ali era um posicionamento que talvez ele poderia dificultar o chute do Johan, né? Então, enfim, e por isso que me chamou a atenção. E além disso, tem o Igor... Como é que ele lida com isso, assim, de ser... Eu não sei se foi esse erro, pode ter sido, Pode de ter fato. sido. Só para lembrar, Mas- eu não tenho informação que foi. Eu estou aqui levantando a possibilidade, Isso. né? Mas é porque a Monique confirmou pra gente a informação de que foi uma opção do Rogério. Que o Igor não sentiu nada. Pode ter algum resquício de Covid? Pode. Mas, inicial, aí tá o gol do Arthur o Miranda, Falhou. eu diria que falha mais Eu acho que- claramente. Eu acho que o Nestor podia ter fechado a batida do Arthur e obrigado o Arthur a fazer uma outra jogada. Ele correu para dentro para marcar alguém e largou o Arthur cara a cara. Ele tentou dá uma fechar. olhada no lance. Ele podia ter fechado agora. Ó, fecha aqui. Ele acompanhou o jogador e largou. Ele ficou marcando o Ele Alejandro, achou né? também que o Arthur não estava tão cara a cara, né? E acabou. Sobre Quando a o, gente for sobre falar o do Igor. Volpe, eu acho que esse gol a gente pode rodar de novo, tá? Mas fala aí, Leandro. Sobre o Igor, foi 35 minutos de loucura. Talvez ele pode ter abafado. Pode ser. Voltando agora, ser voltando também. de uma De Covid. Covid também, aham. Talvez ele pode ter abafado. Eu já entrei em jogos que com 15 minutos eu podia sair. Mas De aí o tão treinador louco- que percebe, de que o tão cara não louco pediu pra que sair, era, né? mas aí falava com a rapaziada, não estica mais bola pra mim, tô abafado, deixa eu entrar no jogo. Mas foi 35 minutos assim, muito louco. Não é querendo justificar, mas Sim. foi muito intenso, foi correria pra tudo que é lado. É porque, E no geral, o talvez- jogador não gosta, né? De entrar e sair. no É jogo, muito né? ruim você entrar e no segundo tempo e acabar saindo, mas às vezes. E o Rogério viu que não está acompanhando mais a jogada, percebeu isso lá dentro e acabou substituindo. Pois é, vamos ver o que imagino que o Rogério vai ser questionado na entrevista coletiva, né? Acho que ele vai ter Com uma certeza explicação será pra dar. tema, né? É o quê? Com certeza será tema. isso. Até porque acontece substituição e depois o São Paulo acaba perdendo o jogo. Se o resultado fosse outro, eu acho que, quem sabe, não seria tema. Mas, como o resultado foi uma derrota, isso vai ser tema. Jorge, no primeiro tempo, o Rigoni estava apanhando na nossa hashtag, né? Merecidamente, porque foi o primeiro tempo muito ruim, foi o primeiro tempo de erros. Mas no segundo tempo, o Rigoni participa de 2 gols. Dá pra gente dizer que é, de fato, a melhor atuação do Rigoni sob o comando do Rogério Ceni. E dá pra gente também já atestar que o Rigoni como centroavante não funcionou e talvez nunca funcione. O Rigoni sempre foi... O Rigoni não é necessariamente um ponta, né? Até hoje joga um pouco mais aberto. O Rigoni é um segundo atacante, um cara de lado de área. Não é necessariamente um ponta, mas rende muito melhor caindo pelo lado do que centralizado. Isso ficou evidente no jogo de hoje. Eu tenho até a sensação, Tainá, de que o Rigoni cansou. Porque na hora, se não for por uma questão física, não pareceu fazer muito sentido a mudança do Rigoni. A saída do Rigoni do melhor momento dele no jogo. Talvez tenha sido uma questão física. Se não for isso, fica difícil entender a decisão do Rogério Ceni hoje. Mas o Rigoni, de fato, foi bem. Não os 90 minutos, mas numa parte importante do jogo, no melhor momento do São Paulo no jogo. A hashtag foi virando pra ele, né? No fim das contas. E aí, agora, claro, tem bastante gente falando sobre isso. Bastante gente falou sobre a saída do Igor Gomes e bastante gente também sobre a saída do Rigoni. Você acha, Vés, que pode ter uma ligação... Acho difícil fazer essa ligação direta, tá? Mas saiu um cara que, de repente, tá preocupando, defesa adversária e tal, pode fazer esse sentido? Eu acho que pode, porque você tira ali um cara que preocupa bastante. Logo depois da saída do Rigoni, o que faz o Barbieri? Tira o Aderlan, que é um lateral defensivo, é um zagueiro que se adaptou muito bem à lateral, e ele coloca um lateral ofensivo, o Hurtado. Então, assim, você tira o Rigoni dali, o treinador falou, opa, eu posso dar uma mexida aqui, ainda que tenha entrado o Marquinhos, mas é um outro tipo de jogador, é um garoto que está voltando e tudo. Eu ia até falar isso durante o jogo, eu comecei o comentário, como saiu o gol do Bragantino, o gol do Alejandro, eu não concluí.
eu acho que a questão do Rigoni precisa de um ajuste com a presença do Calleri. Porque se você pegar o Rigoni que rendeu no São Paulo, Era sem o Calleri. era um Rigoni que, sem o Calleri, era um Rigoni que tinha todo o espaço à sua disposição. Ele nunca foi centroavante 9, como disse o Jorge. Mas ele tinha aquele espaço para sair do meio, entrar em diagonal, aparecer para tabelar, aparecer na área para fazer superioridade numérica. Quando você tem o Calleri ali, talvez estejam se socando. Ah, você está dizendo que eles não podem jogar junto? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa de ajuste. E ajuste na batida do Campeonato Brasileiro. Apesar do São Paulo não jogar meio de semana, né? Sim. O São Paulo foi eliminado ali na Copa do Brasil, nas quartas e tudo. E agora no estadual, você tem que fazer um ajuste para isso. Dá para jogar junto. Mas o Calleri que rendeu, não tinha, o Rigoni que rendeu, não tinha o Calleri ocupando um lugar que a flutuação dele colocava. E ele estava vivendo um momento muito bom, muito né? Bom. Muito bom. Muito bom. E de fato depois teve uma queda. Leandro, dos reforços, a gente até viu o Alisson sendo entrevistado pela Monique no intervalo. Ele foi o único que foi titular, né, em todos os jogos até aqui. É o melhor? É o que está saindo melhor, o que apresentou mais até aqui e tal? O Alisson muito bem, se movimentando bastante, caindo para os dois lados, abrindo espaço. Até agora, para mim, é o melhor junto com o Jandrei, que só fez um jogo, né? Então também muito pouco para avaliar. Mas foi bem, mas eu acho que o Alisson está muito bem, tá se entendendo com a parte ofensiva. É claro, como a gente desde o começo falou, né? Quando você não sai bem lá de trás, para ela chegar redonda lá na frente está um pouco mais complicado. Talvez o São Paulo precisa fazer um ajuste no seu todo, né? Desde de trás para frente. Precisa acertar bastante coisa, no fim das contas. Na hashtag também... O pontual do Arboleda já está virando... Tem muitos pontos, eu acho. Tem muito ponto. Muito ponto, Arboleda. Vamos ter que melhorar isso aí. É muito ponto para ajustar e pouco ponto na tabela. Exatamente. 1 ponto só na tabela até aqui. 3 jogos. São Paulo tem 1 empate e 2 derrotas. Muita gente na hashtag citou o Volpi. Naturalmente, a gente sabe que já tem uma birra, vou usar assim a expressão, da torcida do São Paulo com o Volpi dos últimos tempos e tudo mais. Aí o Jandrei entrou no último jogo, defendeu o pênalti. Então, a gente tá vendo aqui os 4 gols, tá? Que o São Paulo tomou hoje. Eu acho, fui até alertada por Wallace, nosso produtor, nesse gol, ele não escolhe o canto. O Arthur tá pra finalizar, ele escolhe o canto, ele cai antes. Não sei se na necessidade. Mas eu quero trazer aqui, birra ou o Volpi, de fato, tem um negócio de goleiro que chama gol. Aí já começa aquelas conjecturas, é o goleiro que chama gol, é o goleiro bom, bom sem sorte, que o pessoal fala, enfim. Bom azarado. Eu acho assim, que Porque o golaço que ele... quando ele toma golaço assim, a galera tava brincando. Pô, é o goleiro dos golaços. É que chama golaço. É o que ele toma. Mas é o Dodô do gol. É porque ele já tem Diz um débito. a coordenação. É porque ele tem débito passado, né? Sim, ele tem débito claro. pendurado aí. Então, assim, o gol da vitória, do quarto, não tinha o que fazer. Sim, okay. O gol do Johan não tinha o que fazer. O gol do Arthur, tem ali a questão que entra no canto dele, mas, cara, talvez ele tivesse fechado um pouquinho ali mais, e aí acho que o Arthur daria o outro canto pro Arthur. Porque, olha, uma possibilidade. Ele escolhe um canto, né? Ele tenta adivinhar, mas eu acho que onde a bola entrou, mesmo que ele ficasse parado, eu acho que ele não pegava essa bola embaixo. O único gol que você pode falar ali é o segundo gol, que ele tenta dar uma caída e a bola passa mais ou menos aqui nele, né? Então, assim, mas o primeiro gol só se discute porque é um goleiro que tem débito pendurado. Vécio, olha aqui as mensagens. Matheus Mota Pessoa. Volpi falhou em 2... não é verdade. 2, 3 gols, ou 2 ou 3 gols. Não é verdade. Quais que ele falou? 2 ou 3 gols hoje. Jandrei merece ser titular? Ele já pergunta. O Jandrei merece ser titular pra você? Não, o Jandrei merecer titular é um outro debate. Tá. Que ele não falhou em 2, 3 gols, não falhou? Não falhou. Ô, Jorge, tem isso, depois que pega a birra, guardadas as devidas proporções, assim, tipo, não tinha como o Silvinho permanecer no Corinthians.
tem uma hora que acaba o clima e que não tem mais como se recuperar esse clima? É tipo isso que está acontecendo com o Volpi? Eu acho que acontece muito isso, porque o Volpi em 3 temporadas não conseguiu passar a segurança que o torcedor do São Paulo espera. Eu não vou nem entrar nessa de sombra de Rogério Ceni. Isso acabou, esquece. A questão não é essa mais. Porque o São Paulo está tentando achar um novo Rogério Ceni e qualquer um que passar pela camisa 1 vai sofrer por isso. Isso eu acho que está superado. A questão é o próprio Volpi. Eu não vejo mais comparação com o Rogério Ceni como problema. A questão é que em 3 anos, o Volpi, em vários momentos, foi um cara que deixou a sensação de que poderia ter feito mais. E eu não acho, vendo aí uma mensagem que acabou de chegar na hashtag, que a gente botou na tela, que o Jandrei seja a solução. Gente, eu não acho que o Jandrei seja mais goleiro que o Volpi, tecnicamente analisando os dois. E o Jandrei é um goleiro que nas últimas 2 temporadas, se a gente somar as 2 últimas temporadas, não jogou nem 10 jogos. Mas esse é o famoso bom, é quem tá fora, né? Porque o São Paulo, eu acho que de fato o São Paulo precisa abrir uma disputa. Eu acho que vai ser saudável para o São Paulo, saudável para o Volpi ter uma sombra. O que eu não tenho segurança é se o Jandrei é essa sombra ideal. Talvez não seja. Mas já é alguém para, pelo menos, rodar, fazer um revezamento no Paulistão. Não duvido que na próxima rodada venha o Jandrei. Isso pode ser bom para tirar o Volpi, pelo menos, na zona de conforto. Mas eu não sei se, tecnicamente, é alguém que possa, de fato, brigar com um goleiro que já é contestado. Entendi. Mas para você, Jorge, é implicância ou o Volpi dá motivos? Eu acho que muitas vezes o Volpi dá motivo. Eu acho que tem um pouco de implicância, mas muitas vezes o Volpi não é sólido, seguro, constante, regular. A gente fala de um São Paulo que em 90 minutos não é regular. Se você pegar as temporadas do Volpi, elas também não são regulares. São boas temporadas, entremeadas por falhas, por erros, por equívocos em jogos grandes, em jogos menores. Então tudo isso vai minando, né? Tipo assim, o Rogério começa uma temporada, ele faz 2 jogos fora de casa, perde os 2. Tem um monte de rodada pela frente. Eu acho que o São Paulo vai classificar. Mas você começa a temporada assim, você vai minando a confiança, você vai minando a relação com o torcedor. Nesses 3 anos, o Volpi tem minado muito a relação dele com o torcedor do São Paulo, com falhas pontuais, pequenininhas, mas no somatório fica grandão, né? Parece que vai alimentando a implicância, né? A implicância ela vai aumentando no fim das contas e só o Volpi e o São Paulo, eu acho, tem a perder com isso. Tenham paciência com o Volpi. Eu acho que hoje também não dá pra colocar na conta dele a derrota não, tá? Jorge, obrigada por estar junto com a gente. Você viu, né, que eu tava dizendo aqui na hashtag? Eu vi. Que a galera disse que jogo louco é contigo, tá? Então, eu vou te falar, eu tenho que fazer uma preparação dupla pra voz pra aguentar isso aí, é só loucura. Chama a fono. Tô virando um para-raio. Valeu, pessoal, valeu. Beijo, Jorge, beijo pro Leandro que tava junto com a gente aqui e estará nos próximos jogos, certo, Leandro? Beijo. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima. Vesse, beijo pra você também. Valeu. A gente vai mostrar agora alguns pra vocês do Campeonato Paulista.